Olá! Hoje o Conexões vai falar sobre o analfabetismo em Goiás, que atinge mais de 7% da população que tem mais de 15 anos de idade. E além disso, no programa de hoje você também confere... Os motoristas estão irritados e não é para menos. Parece que quanto mais o tempo passa, pior o trânsito fica. A Grande Goiânia já possui mais de 1 milhão de veículos registrados, quase um automóvel por pessoa. O número de veículos aumenta, mas a capacidade das ruas continua a mesma. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. O estado de Goiás possui boa parte de seu território com essa vegetação. E o Memorial do Cerrado foi criado com o objetivo de aproximar as pessoas desse sistema biológico tão rico e diversificado. Goiânia fez 79 anos no dia 24 de outubro. Apesar de ser uma cidade nova, a capital de Goiás apresenta vários problemas. Um dos maiores é o trânsito. O que você diria se pudesse resumir o trânsito de Goiânia em uma palavra? Complicado. Caótico. Ruim. Muito ruim. Os motoristas estão irritados e não é para menos. Parece que quanto mais o tempo passa, pior o trânsito fica. A Grande Goiânia já possui mais de 1 milhão de veículos registrados, quase um automóvel por pessoa. O número de veículos aumenta, mas a capacidade das ruas continua a mesma. Resultado, trânsito lento. O que parece ser suposição é, na verdade, uma constatação. Quem explica é este engenheiro de trânsito. De acordo com ele, nos últimos 10 anos, o número de veículos tem aumentado de forma relevante em Goiânia. Cada ano, a frota de veículos de Goiânia está crescendo a mais de 6%. Né? Então isso significa que no horizonte aí, não muito longe daqui, nós vamos ter a área central da cidade toda comprometida para abrigar essa quantidade excessiva de veículos. Nos últimos anos, o poder público vem tomando medidas para tentar contornar a situação. Alguns viadutos foram construídos e corredores de ônibus estão sendo implantados. Mas será que essas medidas adiantam a longo prazo? Eu acho que ajuda sim. Acho que toda ação é válida. Adiantado tem até certo ponto. A solução para melhorar o tráfego sem trazer prejuízos aí para a circulação das pessoas seria, ao meu ver, o incentivo ao transporte coletivo. Por quê? O transporte coletivo de qualidade pode fazer com que pessoas que utilizam o automóvel, o transporte individual, migrem para o transporte coletivo. É importante destacar que a cidade já possui demanda para a construção de uma rede de metrô. Este tipo de transporte público acaba sendo uma alternativa viável nas metrópoles que possuem mais de 500 mil habitantes. Goiânia já tem mais que o dobro disso, 1 milhão e 300 mil moradores. Você já conhece o Memorial do Cerrado? Se ainda não, está perdendo uma ótima oportunidade de descobrir mais coisas sobre a história de Goiás. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. O estado de Goiás possui boa parte de seu território com essa vegetação. E o Memorial do Cerrado foi criado com o objetivo de aproximar as pessoas desse sistema biológico tão rico e diversificado, que a cada ano sofre muitas agressões. Estou gostando muito. Muito lindo tudo. A idealização e criação desse memorial é resultado de um trabalho de anos de pesquisa do professor Altair Salles Barbosa,
um apaixonado pelo patrimônio e cultura goiana e pelo Cerrado brasileiro. O memorial foi inaugurado, fisicamente, esse espaço, em 1999. No entanto, a sua semente, o seu germe, ele já devia ter mais ou menos uma década que ele já se estruturava dentro da Universidade Católica de Goiás. Ele tem uma importância fundamental, não só no resgate da história do povo do Cerrado, mas do Cerrado de forma geral, e da aproximação de todo esse conhecimento, de todos esses valores junto à comunidade estudantil. O Memorial do Cerrado está dividido em 4 setores: o Museu de História Natural, a Vila Cenográfica, a Aldeia Indígena Timbira e o Quilombo. E todos eles estão localizados no mesmo espaço. O Museu de História Natural fica na entrada do Memorial do Cerrado. Nesse espaço pode ser visto desde animais empalhados até fósseis. Outro espaço importante é a Vila Cenográfica, que retrata os primeiros povoados goianos. A aldeia indígena e o quilombo foram criadas em uma mata do memorial. No próximo bloco, Conexões debate um tema bem preocupante: o analfabetismo em Goiás, que atinge mais de 7% da população que tem mais de 15 anos de idade. Quem vai falar sobre isso é a professora Kátia Miguel. Mas antes, você confere o que os goianos pensam sobre a incapacidade de ler e escrever. A questão é, eu acredito que pode ser que o país melhore, que o governo investe um pouco em educação, não investe quase nada, deveria investir bastante, mas vai continuar aumentando esse índice porque os governos eles não querem as pessoas com informação, não querem que as pessoas saibam das coisas, porque se souber vai ter greve, vai ter revoltas, etc. E para eles é interessante porque até mesmo pela questão de corrupção, para eles é mais fácil de desviar verbas, porque as pessoas não vão saber e o brasileiro não procura entender sobre a política, não procura saber o que acontece e sempre vai ser assim, essa é a minha opinião. O analfabetismo, eu acho que deveria investir mais na educação. Acho que o pessoal se inteirava mais, Eu acho que deveria, assim, mudar até o modo a pessoa agir, Acho que teria menos marginalidade. Segundo dados do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, em 2010, cerca de 7% da população goiana ainda é analfabeta. Isso representa mais de 360 mil pessoas que têm idade acima de 15 anos de idade. E para falar mais sobre este problema, a gente conversa agora com a professora Kátia Miguel, que é diretora dos exames da educação para jovens e adultos. Olá, professora. Olá. O Conexões agradece a sua presença para falar sobre esse tema. Eu que agradeço pela oportunidade e digo que isso é uma oportunidade ímpar de a Secretaria Estadual de Educação colocar para a população de maneira geral a situação da nossa educação de jovens e adultos. Mas antes da gente começar a entrevista, você assiste agora uma reportagem falando exatamente sobre este tema, o analfabetismo em Goiás. Segundo dados do Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o índice de analfabetismo em Goiás é de 7,3% da população. São mais de 362 mil goianos, na faixa etária de 15 anos ou mais, que não sabem ler nem escrever.
O índice é menor do que o que foi registrado no ano 2000, quando mais de 10% dos habitantes do estado eram analfabetos. Considerando o ranking nacional, Goiás está em 8º lugar entre os estados brasileiros com menor percentual de analfabetismo. O índice de 7,3% fica abaixo do nacional, que é de 9,6%. No estado de Goiás, o problema é mais sério nas faixas etárias mais velhas. 29% das pessoas analfabetas têm 60 anos ou mais. 9% têm entre 40 e 59 anos. 3% são de pessoas com idade entre 25 e 39 anos. E o último 1% representa os jovens de 15 a 24 anos. O problema também é maior entre a população negra e parda. Mais de 44 mil pessoas negras e 197 mil pessoas pardas que vivem no estado de Goiás são analfabetas. Entre os brancos, mais de 115 mil pessoas não sabem ler e escrever. Amarelos e indígenas completam este contingente, somando quase 5 mil pessoas. O município goiano com o menor percentual de analfabetos é Goiânia, a capital do estado. São apenas 3,3% de analfabetos na capital, o que representa cerca de 34 mil pessoas. O baixo índice de analfabetos em Goiânia pode ser compreendido pela priorização de investimentos por parte do governo estadual e também porque a prefeitura arrecada mais recursos do que as cidades do interior. 2 municípios goianos ostentam índices de analfabetos que abrangem mais de 1/4 das populações. São elas Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, onde quase 27% da população não sabe ler, e Castelândia, que fica no sudoeste do estado, onde mais de 25% dos habitantes não sabem ler nem escrever. Bom, professora, o percentual de analfabetos no estado de Goiás caiu de 10,8% para 7,3% no último censo. Isso ainda representa um número alto, porque aí milhares de pessoas no estado de Goiás ainda não sabem ler e escrever. Bem, Camila, o que acontece é que o analfabetismo ele é histórico no Brasil. Há milhares de pessoas que não têm acesso à educação formal. E o que acontece é que as pessoas os alunos que entram para a escola tardiamente, eles têm uma enorme dificuldade de se manter na escola pela falta de motivação. E a gente entende que essa falta de motivação está mesmo na prática tradicionalista do professor, por mais que a secretaria tenha proporcionado para o professor, para as práticas, métodos e teorias inovadoras, o professor ainda resiste com práticas tradicionalistas. Em 2004, em Goiás, houve uma avaliação diagnóstica que foi feita em todas as escolas para saber como estava a situação do aluno devido ao alto índice de evasão e baixo rendimento escolar. Qual foi esse diagnóstico? Qual foi o resultado desse diagnóstico? Houve um susto muito grande por parte da secretaria, porque o resultado foi que os alunos amavam ir para a escola, mas detestavam ficar na sala de aula. Então, isso gerou todo o trabalho de uma construção de uma nova matriz curricular para o ensino fundamental e médio, que iniciou em 2004 e, devido à falta de continuidade que temos nas políticas governamentais, hoje há uma discrepância em vista desse diagnóstico da prática atual. Então, na verdade, o que falta não é oportunidade, mas sim estímulo. Falta de estímulo, de motivação e de abertura mesmo por parte dos profissionais que atuam com o aluno que está tardiamente entrando na escola. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você continua conferindo a entrevista sobre analfabetismo no estado de Goiás.
E já estamos de volta com a professora Cássia Miguel, que está falando sobre o analfabetismo no estado de Goiás. Bom, professora, agora falando um pouco mais sobre as iniciativas que tentam aí melhorar a condição das pessoas e sanar um pouco esse analfabetismo no estado, nós temos o caso do EJA, de Educação de Jovens e Adultos. Professora, qual é a diferença de educar, de alfabetizar uma criança e uma pessoa um pouco mais velha? Existem diferenças? Bem, Camila, há dois caminhos distintos para serem trilhados na alfabetização. O primeiro é o conhecimento do sistema alfabético e ortográfico, e o segundo é o envolvimento com o mundo letrado, né, dentro da leitura e escrita. Para o jovem e o adulto, a participação dele na alfabetização é muito mais uma ressignificação daquilo que ele vem trazendo de experiências ao longo da vida. E já para a criança, não, é uma ampliação desse conhecimento. Portanto, a diferença entre alfabetizar uma criança e alfabetizar um adulto não é no método, não são nas teorias, mas sim no que vai chegar, no processo de ensino que o professor vai levar para o aluno. Quando eu vou lidar com um adulto que não sabe ler, ele já teve inúmeras experiências, diversas experiências com o mundo da leitura e da escrita e criou recursos internos para que ele saia bem dessas situações de leitura do mundo letrado. Já a criança não. Apesar das experiências com o mundo letrado que ela ainda tem que ampliar muito o conhecimento para ela chegar à leitura e à escrita. Professora, existem políticas públicas, investimentos direcionados aí para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, e também voltados especificamente para as pessoas mais velhas, os idosos, pessoas na terceira idade, que geralmente são a maior faixa etária de analfabetos no país? Sim, o governo federal, em 2003, lançou o programa Brasil Alfabetizado. O Brasil Alfabetizado, ele cuida da alfabetização de jovens e adultos. E ele é um programa que dá sustentabilidade e leva o ser, né, o sujeito, a descobrir, através da escrita, da leitura e da escrita, a cidadania, a transformação de sua própria história. Entretanto, há um fator dificultador. Por quê? Porque é uma parceria entre o Ministério Público, que tem a Secretaria como mediador, e os municípios que vão para a ponta, que vão organizar todas as salas do Brasil Alfabetizado. Para que isso aconteça, o Brasil Alfabetizado ele tem um professor voluntário. O professor voluntário tem 10 horas de trabalho semanal e ganha apenas R$ 250 por mês. Isso é um fator desestimulante, do qual faz com que todas as cidades que implantam esse programa tenham um rodízio constante de profissionais, até porque não encontra-se profissional disponível na educação para trabalhar voluntariamente, né? A gente sabe, porque a carga de trabalho do professor é sempre muito grande, então é muito difícil. Quem a gente encontra no caminho para fazer essa mediação entre o aluno, né, e o ciclo alfabetizador são estudantes e são pessoas que estão em busca de um trabalho e isso tem dificuldade. Qual o papel da secretaria nesse programa? A secretaria faz toda a mediação da formação continuada desse professor, né, que atua lá na ponta, faz o atendimento com relatórios mensais do resultado do desenvolvimento de cada aluno, do desempenho de cada aluno, e leva para a Secretaria Municipal, para os voluntários, toda essa formação, e muitas vezes o atendimento passa de lá para cá, daqui para lá, e a gente vai levando com uma certa dificuldade, eu confesso para você. Professora, e o analfabetismo é uma preocupação também dos nossos telespectadores. Você confere agora uma pergunta vindo direto das ruas de Goiânia. Por que há mais negros entre os analfabetos? Bem, não só entre as pessoas negras, mas também entre as mulheres,
as pessoas de extrema vulnerabilidade, que são a população indígena, quilombola, os privados de liberdade e as pessoas que vivem no meio rural. Então, essas têm mesmo um maior índice de analfabetismo, e o que precisa para dar sustentabilidade a esse contexto é uma política sustentável que leve até o contexto do educando, do analfabeto, que posteriormente se transformaria num alfabetizando, de políticas de sustentabilidade para levar o conhecimento até eles. E a gente ainda não tem muito acesso a esse tipo de trabalho. Bom, e um caso preocupante em relação ao analfabetismo é a cidade de Cavalcante, que tem a maior parte da população descendente ou quilombola. Nessa cidade, cerca de 25% da população, ou seja, 1/4 dos habitantes, não sabe nem ler nem escrever. Existe uma política específica para essas regiões de quilombolas ou de indígenas, para essas cidades onde o analfabetismo é mais grave? Sim, atualmente a Secretaria tem se preocupado muito com essa situação dessas regiões vulneráveis, como Cavalcante. Mas o que acontece, veja bem, nós, no início de 2012, nós abrimos 5 turmas do Brasil Alfabetizado lá na região de Cavalcante. O que acontece? Com muito pouco tempo, essas turmas foram encerradas pelo abandono. De onde que vem esse abandono? As comunidades quilombolas, elas são muito fechadas. Elas não se abrem para qualquer pessoa entrar lá e fazer todo esse trabalho de alfabetizador. Então, dentro da comunidade, as pessoas que têm um pouco mais de formação já estão contratadas ou pela rede municipal ou pela rede estadual para dar aula, porque nós não encontramos profissionais da educação suficiente efetivos da rede, concursados, para ministrar aula nessas comunidades vulneráveis. Portanto, lá fica uma questão muito séria que a Secretaria tem se preocupado, tem pensado muito como fazer. O secretário tem pensado num plano que leve um incentivo maior para o profissional ir para essas regiões. Portanto, isso ainda não foi concretizado. A gente espera que a situação melhore, né? Que a gente tenha cada vez números menores, percentuais menores de pessoas que não sabem ler aqui em Goiás. Conexões agradece, professora, a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e coloco a Secretaria de Educação à disposição, o Departamento de EJA, né? Nós temos uma gerência específica de Educação de Jovens e Adultos, e eu quero aproveitar para dizer que nós estamos com as inscrições, né, aí dos exames de educação de jovens e adultos para efetivar a certificação dessas pessoas que não tiveram acesso à educação formal. Certo, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Bom, e se você quiser participar do próximo Conexões, é só mandar perguntas, sugestões de pauta ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então mandando um e-mail para o Conexões. E não saia daí, porque no próximo bloco você confere dicas de eventos culturais e acadêmicos. E o Conexões já está de volta. E para começar esse último bloco, você confere as melhores dicas de atividades culturais e acadêmicas que acontecem pelo estado de Goiás. Para comemorar o mês da criança, o Cine Goiânia Ouro, em parceria com o Instituto Goethe São Paulo, realizam a mostra Contos e Fábulas 200 anos de Irmãos Grimm. Diversos clássicos das histórias infantis vão ser exibidos na mostra. Do dia 28 a 31 de outubro, o filme O Alfaiatezinho Valente vai estar em cartaz. São 3 sessões diárias, ao 12h30, às 15 horas e também às 20 horas. O ingresso custa R$ 2,00. O Cine Goiânia Ouro fica na esquina da Rua 3 com a Rua 9, no centro. Nos dias 29 e 30 de outubro, o grupo de teatro Basté apresenta o espetáculo Vamos à La Praia no Teatro Goiânia Ouro.
A apresentação comemora 9 anos de existência do grupo. É também o retorno do Bastet ao cômico após 4 anos. Vamos à La Praia conta a história de 2 palhaços que resolveram ir à praia num lindo dia de sol. O espetáculo vai ser apresentado às 20 horas dos dias 29 e 30 de outubro. O ingresso custa R$ 30 e a meia entrada R$ 15. O Centro Cultural Goiânia Ouro fica no centro, na esquina da Rua 3 com a Rua 9. Até o dia 30 de outubro, quem for à Biblioteca Central da UFG vai poder ver a mostra Florestas Tropicais Úmidas, Futuro do Planeta. São 23 banners com fotos e informações sobre clima, biodiversidade e exploração de florestas tropicais. A Biblioteca Central fica localizada no campus Samambaia. Na próxima quarta-feira, dia 31, a Universidade Federal de Goiás vai publicar o edital de preenchimento de vagas disponíveis. É uma oportunidade para alunos da UFG que queiram mudar de curso ou turno. O edital também é aberto para portadores de diploma de curso superior e estudantes de outras faculdades que queiram transferir seus cursos para a UFG. Para mais informações, acesse o site da instituição www.ufg.br. Também na próxima quarta, dia 31, será apresentado o espetáculo Paradóxico no Goiânia Ouro. Escrita por Mauri de Castro, a peça explora as relações do homem contemporâneo com a solidão, o desconhecido e a desconfiança. O ingresso custa R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Agora mudando um pouco de assunto. Você já parou para pensar que até na hora da morte é preciso desembolsar algum dinheiro? Confira um pouco mais sobre essa discussão numa matéria feita pelo programa Em Vista da TV da Universidade Federal de Minas Gerais. Um momento de perda é cercado de tristeza e dor. Além disso, a família precisa cuidar de alguns detalhes do último adeus a um ente querido. Em meio à burocracia e o comércio que giram em torno da morte, uma pergunta é inevitável. Afinal, quanto custa morrer aqui no Brasil? Lidar com dinheiro, no caso da minha família, não foi problema. A questão nossa maior era ter estrutura para fazer as coisas que tinham que ser feitas. A burocracia para se enterrar hoje é muito grande. Então alguém tem que ter estrutura para correr cartório, hospital, pegar a documentação, juntar todos os comprovantes comprobatórios para enterrar. Quem o fez na ocasião fui eu. O primeiro a se fazer é fazer um registro do óbito. Esse registro ele vai ser feito num cartório de registro de pessoas naturais. Normalmente é feito no local do óbito do falecido. Sim? Deve ser procurado sim, um advogado imediatamente, porque o advogado é quem vai esclarecer para o cliente o que deve ser feito, como se proceder depois de uma morte. Né? O advogado vai informar os procedimentos que devem ser tomados para que vocês não fiquem recebendo cartas, às vezes, de cobrança, ligações telefônicas e aquilo tudo que acontece. Infelizmente, a gente tem muitos maus profissionais que acabam realmente explorando a pessoa naquele momento que ela está mais sensível, né? Aí vale a dica de a gente separar sempre, assim, né, mesmo que a pessoa não tenha preparado antes, mas no momento que a gente constata que uma pessoa querida faleceu, quem aqui está com um pouco mais de equilíbrio, quem aqui que está com um pouco mais de lucidez que pode ir tratar dessas questões burocráticas, né? Vamos eleger aquele lá? Então vamos. Então ele é que vai tratar disso, né? Se a gente puder ter essa pessoa chave nessa hora, facilita demais da conta. Evita esses transtornos, mais transtornos. Quando o assunto é pagar pelo velório, fica impossível imaginar algum parente pensando em economia. O momento delicado acaba fazendo com que muitas famílias desembolsem uma quantia que nem elas imaginavam que iriam gastar. No jazigo imediato, nós trabalhamos com 2 preços devido à localização, né, que é 6.500 o mais próximo e 4.500 o intermediário, né? E o uso futuro, a pessoa comprando em vida, é R$ 2.700. A cremação, nós também trabalhamos com ela futuro e imediato, né? Então, o futuro, ele é 1.980, podendo ser financiado em 20 parcelas sem juros. Existe uma, não sei se o termo correto seria esse, mas parece que é uma indústria da morte. Então, você é bombardeado de ofertas nesse momento de dor. E eles aproveitam realmente dessa questão de você não ter condição de discernir muito bem entre preço, vantagem, desvantagens, e você acaba optando pelo que é mais rápido, mais ágil. E muitas vezes você paga caro por isso e com uma qualidade muito ruim, muitas das vezes.
Depois da perda, é preciso se conformar. E para isso, muitas pessoas procuram tratamentos famosos, como a terapia do luto. Mas, afinal, qual será a maneira mais adequada para se acostumar com a ausência daqueles que já se foram? Nós achamos que precisamos trabalhar aí com essa pessoa que perdeu para ela voltar a conseguir se colocar na vida de novo, né? E até desfazendo alguns mitos, como, por exemplo, tudo vai voltar a ser como antes. Não vai, né? Então nós estamos construindo um novo ser, né? Essa pessoa sem aquele que se foi. E tem esse tempo do luto, que o luto é aquele período em que eu estou construindo na minha vida um lugar para aquele que se foi. As pessoas me perguntam, devo levar a criança ao velório? Primeira coisa, pergunta. Quer ir? Aconteceu isso, isso e isso. Vamos lá despedir, né, da pessoa que foi. Vou estar do seu lado, é triste e tal, mas né, vamos junto, quem sabe você não vai responder a dúvida que ela tiver. Isso é sempre a melhor, né, solução para esse caso. Mesmo depois do último adeus, a relação entre dinheiro e morte continua. É hora de procurar um advogado e entrar com o inventário antes da divisão dos bens. Processo que pode demorar décadas. Então, essa coisa aí já dura mais de 20 anos, né? Ou seja, quando ele faleceu, minha mãe já era falecida, a gente imediatamente, passado aquele momento, aquele primeiro momento, falou, bom, nós temos que tomar as providências jurídicas. Família é um problema que a gente às vezes acha fácil resolver, mas não é. Se a gente falar para um que vai ser aquilo que é dele, ele pode não gostar. Então a gente teve essa dificuldade, essa sensibilidade para tentar resolver o problema. E ficamos naquela, gente, é nosso, não é de ninguém. Vamos resolver tudo, depois a gente vê o que faz. E aí a gente deixou para tratar desse problema de família lá no futuro. Eu acho que o desentendimento é uma exceção, a regra, né? Agora, acontece muito e é comum. Porém, é comum nos casos em que são deixados os bens, principalmente bem imóvel. Às vezes, pense só, 3 herdeiros e uma casa como herança. Agora imagine que um desses herdeiros reside nessa casa. Ele é o único que reside. Então ele tem o interesse de continuar residindo, de não vendê-la, porque às vezes mesmo vendendo, mesmo com esses frutos, ele não poderia ter um local para morar, né? Porém, um outro herdeiro passa uma necessidade financeira e precisa que a casa seja vendida. Então existem desavenças, mas, porém, nos casos em que existem bens imóveis, porque existem interesses contrários. Sempre que existem interesses contrários opostos, é muito possível que haja essas desavenças, sim. Agora, o advogado, o juiz de direito, etc., todos nós, a gente sempre preza pela conciliação. Dizem que a morte é a única certeza da vida. Mesmo assim, a maioria das pessoas não quer nem falar sobre o assunto. Uma minoria, no entanto, quer a garantia de que tudo esteja pronto, mesmo antes de partir. Eu não penso não, porque todos nós vamos ter que morrer um dia, né? Então a gente não adianta preocupar. Não, nunca pensei na morte, eu invisto muito na vida, na morte não. A morte é uma coisa horrível, né? A gente não pode encarar isso de uma forma normal, porque morrer é horrível, é o fim, né? Uma coisa que eu acho que é legal da gente diferenciar é o medo de morrer e o medo da morte. São duas coisas bem diferentes, né? O medo de morrer, como eu disse, ele é inato, ele é nosso e é até desejável, porque isso nos protege e nos faz cuidar da nossa vida. Então, bom, eu tenho medo de morrer, eu vou atravessar uma rua, vou olhar para um lado para o outro, vou tomar cuidado e vou em frente, né? Ótimo, isso faz com que eu preserve o meu dom maior, né, que é a vida. O medo da morte já é diferente, aí tem mais a ver com a cultura, sim, sabe? É uma coisa que tem mais a ver com os valores vigentes, né? Com a história daquele povo, com os costumes daquele povo, com o sentido e o significado que a morte tem naquele povo, né? E aí que o nosso povo fica muito para trás, porque aí a nossa cultura só faz com que a gente tema cada vez mais a morte, não falando, não tratando dela. Isso tudo às vezes é visto com maus olhos, assim, como a gente já não está muito acostumado, mas é muito legal de ser feito porque acaba evitando um monte de problema para quem fica. Eu acho que essas diferenças são diferenças individuais mesmo, né? Então você pode ter uma maneira de lidar com a morte um pouco mais tranquila, por exemplo, que é dada pela religião. Uma pessoa religiosa, né,
e ela acredita numa vida pós-morte, então ela acha que ela não vai para um lugar pior, né? Ela vai para um lugar melhor, vai ter uma recompensa, então ela lida com a morte de uma maneira melhor, né? Também tem essa ideia de você não deixar nenhum ônus para os seus parentes, para as pessoas que você gosta, né? Então assim, eu vou morrer e vou deixar as pessoas aqui com problemas, no prejuízo financeiro, etc. Então vou pensar nisso com um pouco mais de calma, né? E evitar os problemas. Já que a morte é inevitável, muitas pessoas têm essa consciência. Quem fala assim, eu tenho medo, não quero nem conversar, está um pouco fugindo desse assunto, que é um assunto que não dá para fugir, né? Tem um chavão aí que as pessoas falam que a única certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente vai morrer, né? Então algumas pessoas lidam com isso de uma maneira um pouco mais tranquila. Então se preparam, né? Tanto assim, no sentido de ter essa certeza de que vão para um lugar melhor, quanto no sentido de não prejudicar aqueles que ficam. Então elas têm um pouco mais de preparo mesmo para lidar com isso. Esta matéria que você acabou de conferir foi produzida pelo programa Em Vista, da TV da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. E é com esta matéria que o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso enviando um e-mail para o programa ou então acessando as redes sociais. Você também pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. O Conexões quer sempre se conectar com você. E eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. O programa tem reprises em 2 horários no domingo, ao 12h15 e às 9h45 da noite. Até a próxima semana!